galerinha, tudo bem? Olha como eu estou chique! Uhul! Olha só, hoje eu vou falar sobre colocação pronominal. Estou usando esse recurso, vamos ver se vai funcionar, espero que vocês gostem, tá? Eu vou falar para vocês aqui sobre colocação pronominal. O que é colocação pronominal? Primeiro vocês têm que saber a definição. A colocação pronominal tem a ver com os pronomes oblíquos, a posição que o pronome oblíquo átono se posiciona em relação aos verbos. Quais são os pronomes oblíquos átonos? Olha lá. O me, te, se, lhe, o, a, nos, vos, os, as, lhes, né? E aí, por exemplo, aqui a gente consegue observar o me ocupando uma posição antes do verbo. Nós conseguimos ver o verbo aqui nesse outro exemplo após o verbo e o último, perdão, após não, no meio do verbo, percebam que tem o uso do hífen, e o último aqui após o verbo. Então vamos lá, o primeiro tá lá, não me ofertaste flores ontem, ele vem antes do verbo. O segundo exemplo, ofertar-me as flores amanhã, aí temos o pronome oblíquo no meio, mesóclise, e temos aí o último, oferta-me flores hoje. Neste caso, ele vem depois. Vou explicar o nome de cada um e vamos por partes. Como eu estou chique, gente! Olha isso, que babado! Enfim, quando nós utilizaremos próclise diante de palavras negativas. Por exemplo, olha lá, ninguém, jamais, nada, nunca, né? Não lhe perguntei isso. Eu não posso falar, não perguntei-lhe isso. O não é chamado de palavra atrativa também. Cuidado, tá? Então, eu não lhe perguntei. Jamais me disseram tudo. Ninguém se deu ao respeito na reunião. Deu para entender? Então, a gente vai utilizar próclise quando estiver diante de palavras negativas. Outro caso é diante de pronomes substantivos. Algum, algo, tudo, poucos, muitos. Né? Eu preparei o slide justamente para isso. Olha lá, ó. Alguém nos viu perto da escola. Eu não posso falar alguém viu-nos. Entendeu? Não pode. Algo nos emocionou. Ele também, o algo, é atrativo. Belezinha? Vamos para o próximo caso. Diante das palavras que, qual, se, quando, como, onde, por que separado como pergunta, por que no meio e quanto. Então, vamos lá? Primeiro exemplo. Falarei com quem te convidou. Ele vem depois, correto? Ou, perdão, vem antes do verbo. Estou falando aqui no lugar do quem. Se me deixarem falar, direi tudo. Percebam aí a diferença de cada um, tá vendo aí? Então, por exemplo, quando nos falaremos novamente? Então, outro exemplo hipotético. Como nos veremos amanhã? Deu para entender isso? Então, diante dessas palavras que, qual, elas são palavras também que atraem. Então, ele vai ser usado aí como próclise, antes do verbo. Diante de advérbios em geral. Deu para entender? Diante de advérbios em geral. Olha lá. Ontem me telefonaram. Realmente a encontrei presa. Cuidado. Perceberam aí, né, gente? Advérbios em geral. Vamos lá. Diante de frases exclamativas, interrogativas e optativas. Olha lá, quando a gente fala em optativas, a gente está falando de algo que está chamando a atenção da pessoa e geralmente pedindo algo. Quantas frutas se estragaram hoje? Essa é a exclamativa, olha lá, ponto de exclamação aqui. Outro. Por que te irritas? A interrogativa. E a optativa? Que Deus te abençoe. Né, que é algo de um desejo, que a pessoa está desejando para outra pessoa. Essa é a parte das frases optativas. Legal, né? Muito bacana. Vamos para o próximo. Deu para entender? Se vocês não estiverem entendendo, volta um pouquinho, anota, faz um esquema no caderno. Diante de gerúndio precedido da preposição em. Vamos lá? Em se tratando de estudo, prefiro a língua portuguesa. Em se tratando, a gente vai utilizar próclise. Cuidado, porque em outros casos, tirando o em, é necessário que ele seja ênclise, mas não é nesse caso, não é agora, senão vocês vão confundir. Então, vamos lá, recapitulando. Diante de gerúndio precedido de preposição em, é necessário que utilize a próclise. Diante de conjunção subordinativa, quais são as conjunções subordinativas? Geralmente,
as conjunções que são chamadas de conjunções integrantes, que ou se. Confesso que a ajudei bastante. Ou outro. E aí, nesse caso, subordinativa adverbial. Embora me dissessem a verdade, nada mudaria. Mesmo que me dissessem a verdade, nada ajudaria. Estudou a fim de me ajudar na prova. Mas aí, tá vendo? A fim, que é a finalidade ali, entre outros. Então, quando a gente fala de conjunção subordinativa, entra aí a parte substantiva, subordinada substantiva, e adverbial. Tá bom? Cuidado aí. Vai chamar a próclise. Bora para a mesóclise? Eu ensinei aos meus amores, meus alunos lindos, maravilhosos, acerca da mesóclise, que é só usar a regrinha do rei que ria. Futuro do presente e futuro do pretérito. Bonitinho, hein? Rei que ria. Olha lá, futuros no futuro do presente, que são dar-te-ei meu amor quando quiseres. Olha lá, ele no meio. Se você tirar isso aqui, ó, elimina o T pra você ver. Aí fica darei meu amor quando quiseres. Olha lá, com verbos no futuro do pretérito, que é o ria. Dar-te-ia minha paixão, se não fosses arrogante. Tira esse T aí, daria. Então, darei, daria, faria, amaria, amarei. Verbos no futuro do presente e verbos no futuro do pretérito. Matamos a mesóclise em um slide apenas. Posso seguir adiante? Sim, com certeza. Vamos para a ênclise, amores. A ênclise é quando utilizamos o pronome oblíquo após o verbo. Então, nós não podemos, de forma alguma, iniciar as frases com pronome oblíquo. Então, neste caso, quando a gente fala em ênclise, nós estamos falando de frases que são iniciadas por verbo, logo, olha lá, justificou-nos, a sua ausência à reunião. E quando o verbo estiver no imperativo afirmativo, nós também usaremos ênclise. Olha lá. Deixe-o na gaveta do armário. Ok? Deixe-o tal coisa, deixe, sei lá. Mas aí, como a gente está precisando usar o pronome oblíquo, deixe-o na gaveta do armário. Imperativo. Quando o verbo no gerúndio não vier precedido da preposição em, ou seja, não se explicou, deixando-nos apreensivos. Prestem atenção, gente. Usando o gerúndio sem o em. Porque se a gente colocar o em, lembra do exemplo anterior, em se tratando, ele vai ser um caso de próclise. Tá? Então, neste caso aqui, a gente está vendo o caso de ênclise. Presta atenção. Se o verbo estiver no infinitivo impessoal, vai acompanhar-me até o aeroporto? Deu para sacar isso, gente? Deu para entender? Olha lá, ó, o verbo está no infinitivo impessoal e aí ele vai vir como ênclise. Vai me acompanhar? Não, não pode. Ele está aqui no infinitivo, por isso ele vai ser ênclise. Ok? E aí eu vou falar um caso específico em relação às locuções verbais. Quando a gente fala em locução verbal, nós estamos falando da colocação do pronome, no caso aqui, no que diz respeito a dois verbos, tá bom? Quando a gente fala em locução, nós falamos de mais. Por exemplo, locução interjetiva, duas interjeições. Quando a gente fala em locução adverbial, dois advérbios. E aqui, nesse caso, dois verbos. É quando tem aí a presença, no caso, do verbo auxiliar mais o gerúndio. Sem a partícula atrativa, né, o pronome vai se unir com o primeiro ou com o segundo verbo. Vamos lá, por exemplo, porque vai que você fica meio lost, meio perdido. As visitas foram se retirando. As visitas foram retirando-se. Percebam, nós temos um verbo aqui e outro verbo aqui, é a famosa locução verbal. Quando a gente fala sem ter a partícula algo que atrai, né? Neste caso aqui, ele pode se unir tanto para o primeiro verbo quanto para o segundo verbo, ok? Outro caso é quando há a partícula atrativa. Então, o pronome vai ter que se unir com a partícula ou com o último verbo. Vamos lá, por exemplo? As visitas não se foram retirando. Olha a partícula atrativa, a palavra negativa. As visitas não se foram retirando. As visitas não foram retirando-se. Aí, esses dois casos estão certos, ok? Aí, Bruna, eu acho que esse aqui, o primeiro tá feio. Não interessa, gente. É a regra, a norma culta. Aí é para você dominar a norma culta. Observem aí. Então, quando tem a partícula atrativa, recapitulando, ele vai se unir à partícula, que é o não ou o jamais, o que estiver atraindo, ou com o próprio verbo, o último verbo.
o particípio, tá? Cuidado que quando tem a partícula atrativa, a gente vai ter que, né, usar o caso de próclise. Mas quando não há partícula atrativa, ele vai se unir com o primeiro verbo, vai se unir ao primeiro verbo com o hífen. Os alunos tinham se levantado. Ou seja, eu vou voltar aqui só um pouquinho, senão a gente vai confundir. Neste caso aqui, ele não tem partícula atrativa. Temos aqui apenas os alunos tinham levantado. Levantado quem? A si. Eles levantaram, eles mesmos se levantaram. Tá bom? Então, ele vai somente unir ao verbo com o hífen. Vamos ao próximo. A partícula atrativa, já estamos terminando, tá, gente? Relaxa. E quando há partícula atrativa, ele vai se unir com a partícula. Vamos lá. Os alunos não se tinham levantado. Nesse caso, atraindo aí o não e vai ficar junto à partícula atrativa. Então, é isso aí que eu tenho para falar da colocação pronominal. Espero que vocês tenham gostado desse método e aí a gente se fala mais. Coloque aí nos comentários o que vocês acharam dessa metodologia.